Olá amigos, Wellington Barros, tudo bem? Nosso oitavo vídeo da nossa série de 365 vídeos, né? Serão 365 vídeos, né? Com o tema Mude Sua Vida. Nós já falamos aqui de autoestima, nós já falamos aqui de comunicação. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você mais um ingrediente, né? Do nosso bolo do sucesso para que as coisas deem certo para você na sua vida, né? Você precisa ter algumas competências, né? Adquirir algumas capacidades comportamentais, né? Eu sou treinador comportamental, é sobre isso que eu falo aqui nesses vídeos. Então hoje, o tema hoje é foco, né? Foco e meta. A nossa capacidade, a sua capacidade de escolher e manter foco, né? Quer dizer, escolher uma meta e manter-se focado nela é muito importante para a nossa realização e para o nosso sucesso. O que é que acontece? Nós vivemos numa época do mundo assim muito dinâmica, né? Muitas informações e nós nos perdemos nas informações. Quer dizer, hoje eu tenho assim digamos assim que eu tenho um cardápio da vida muito amplo. Eu poderia escolher muito o que fazer, né? Onde trabalhar, o que estudar, que cidade morar, isso tudo está mais fácil. Mas isso torna muito difícil porque nós acabamos por não nos decidirmos com o que vamos fazer. Eu tenho acesso a todos os tipos de esportes, né? Eu consigo ver isso online, então eu acabo que eu não sei qual que eu vou fazer. Então tudo isso cria uma grande confusão e a falta de foco dissipa a energia. E aqui eu quero compartilhar uma visão com vocês do Steve Jobs, né, o dono da Apple, que ele dizia que foco é dizer não. Então, foco é saber dizer não para as coisas que você não quer, para que você consiga, então, dizer sim para aquilo que você quer. A minha dica é: busque fazer uma coisa de cada vez. Vou compartilhar com vocês que para mim até hoje é um grande desafio, já foi um grande problema. Eu, como tenho uma cabeça muito boa, então eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Então é muito comum você me ver por aí com uma tela de computador aberta, com um livro aberto, conversando com alguém, tudo ao mesmo tempo, querendo adquirir informações simultâneas. E por inteligência você vai descobrindo que é quase que impossível você conseguir êxito assim, né? Então o que eu fiz foi organizar então as tarefas, né? Precisa ter disciplina para ter foco. Organizar as tarefas e luto muito com isso. Então eu tenho o dia de ler o livro, eu tenho os horários para fazer o livro, eu tenho o horário de fazer a academia, eu tenho o horário para fazer a ginástica. E com muito esforço, né, não é um esforço consciente que a gente chama, a gente vai conseguindo devagarzinho fazendo. O que é importante é você não desistir. Você perdeu o foco, volta para o foco. Perdeu o foco, volta para o foco. Perdeu o foco, volta para o foco. Né? Tem muita gente que conhece a palavra, mas não entende a ideia, né? Foco seria como você pegar aquelas lanternas antigas, né? Aquelas lanternas, né? Não sei se você conhece. E você concentrar aquela luz em um único ponto, né? Então, se você for multifocado, você consegue concentrar aquilo em um ponto exato, específico, e especificar ainda mais dentro do ponto. Por exemplo, vou estudar agora, isso é um foco. Vou estudar agora o que? A inglês. Então, eu já foquei mais no que eu vou estudar. Eu vou estudar o que de inglês? Eu vou começar com o verbo to be. Então, quer dizer, aí isso é foco, né? E eu vou fazer isso focado por X tempo. Então, eu regulei mais ainda o foco. Então, é isso que é foco. Ajuda muito, né? Ajuda muito. Então, você tem que ter autoestima, você tem que gostar de você, você tem que saber se comunicar, você tem que saber se comunicar com você. Quer dizer, ter foco é dar um comando para você, sabe? É ser maior do que as suas emoções, do que seus sentimentos, do que esses pensamentos que vão e vêm. Ter a capacidade de falar, cara, eu vou escolher fazer isso por X tempo, né? O que eu indico para você, que não tem foco, que talvez tenha problema, a maioria de nós temos, é focar por tempos menores. Por exemplo, vou fazer então uma aula de inglês
vou estudar por 30 minutos, eu vou estudar o tema verbo to be, digamos, é um exemplo, tá? E vou fazer isso por 30 minutos. Não passe para não perder o foco, porque em 30 minutos você consegue, né? Ao fazer isso, você vai colher para si um resultado. Então você se dá um tempo, né? Tipo, ou no mesmo dia ou logo no outro dia, eu falo, eu vou voltar para aquele estudo de mais meia hora. Tipo, seleciona que você vai estudar tipo 5 horas verbo to be e faça isso em meia hora, por exemplo, 1 ou 2 vezes ao mesmo dia, focado, depende do seu tempo. Daí você faz uma estratégia aí sua mesmo, né? Mas isso ajuda muito a trazer para você o conteúdo que você quer. Esse negócio de multitarefa que a gente vê falar, esquece isso, gente, isso não funciona, isso é totalmente contra o foco, né? Coach é foco e ação e resultado, né? O meu treinamento é esse, né? Fazer com que você tenha foco em alguma ação para trazer o resultado. Se você não fizer isso, o resultado não vem, né? Então, separa, fatia o tempo, fatia o dia em horas para que você faça as coisas que você precisa fazer. E não desista nunca, né? Se você tentar uma vez e não vier o foco, lógico, lembra, você treinou seu corpo para falhar, não se esqueça disso. Sem perceber, você treinou seu corpo para falhar. Então, agora você está treinando o seu corpo com esses vídeos aqui para dar certo. Então, tem que fazer tudo certo. Beleza, gente? Não pode desistir. Forte abraço e lembre-se, precisar de uma mentoria do meu treinamento Saber Viver, o Wellington Barros, 66999079591. Nós fazemos online ou presencial se você for da cidade de Primavera do Leste, ok? Mantenha um foco, esse é mais um ingrediente do sucesso. Clareie na sua mente as suas metas. Forte abraço, até mais.